Bem, para que essa história que vocês viram na thumbnail, que é o que trouxe vocês até aqui, faça sentido, eu tenho que primeiro dar uma base fundamental quanto a tudo que vai acontecer no que eu vou contar aqui. Eu vou falar, obviamente, sobre um rapaz que vai se perder. A gente já sabe. Eu espero que eu esteja errado, mas ao que tudo indica, já está se perdendo. Bom, então eu tenho que primeiro pintar o cenário do que gerou ele e o que vai levar ele para o destino final, que não é um dos melhores. Em primeiro lugar, na época, deixa eu contextualizar as circunstâncias. Para quem tem 20 anos, 15 anos aqui, ou levemente acima disso, ou levemente abaixo, primeiro, pais, não fiquem apavorados, não vou falar palavrão e não vou falar nada aqui de baixo calão, tá? E vou cuidar muito com o jeito que eu vou contar as coisas. Mas isso é para que vocês tenham exemplos do que não seguir na vida. E para dizer que se é para colocar filhos no mundo, que não façam que nem esses pais. Vamos lá. A mãe. Nós identificávamos e na época, eu tenho que fazer já um parênteses, nós praticávamos bullying com essas pessoas. Porque na época era permitido, era uma coisa normal, era praticado. Nem se tinha notícia da palavra bullying. Isso surgiu acho que nos últimos 10, 15 anos, pelo menos pelo que eu tenho recordação. Eu tô com quase 40. Então foi dos meus 25 pra cá que essa palavra começou a rodar o mundo. Antes disso, era só zoação, mas eu não praticava isso diante das pessoas. Eu apenas falava com os meus amigos a respeito. Antes que alguém pense, pronto, tentando bancar o puritano. Não, é a real. Eu tinha pena dessas pessoas. E eu via que elas tinham vamos dizer assim, na época também, tá? Não existia espectro de não sei o que a nível 1, 2 e 3. Não existiam as denominações que existem hoje. Então, não se tendo nomenclaturas, a gente não sabia como lidar com as coisas. Percebia-se que essas pessoas tinham um certo atraso. Ponto. A moça, com uma figura que, tanto que o apelido dela, não sei se eu posso falar, mas era algo que remetia ao Rambo. Tá? Porque ela era grandalhona assim e disforme. Mas eu não tô falando isso de maneira pejorativa. Eu olhava pra ela com aquele olhar de doçura de pensar, poxa, ela não tem culpa. Mas é óbvio que entre os meus amigos a gente apelidou ela de coisas até um pouco diferentes, mas não muito, tá? Não muito distante. Também ninguém era de massacrar as pessoas. E o pai, né? O pai veio de uma boa criação, uma boa família, mas também percebia algo meio que arrastava o cara, tá? Pra falar desse jeito. Perfeito, essas pessoas uniram-se em algum momento e tudo que o dinheiro conseguia proporcionar para eles na ocasião era que eles fossem morar mais afastados da cidade, nas partes limítrofes. Então, para que a gente agora compreenda uma outra coisa, periferia não tem a conotação ruim. Periferia significa próximo à parte limítrofe da cidade. Periferia significa o mais próximo às margens da cidade. Porém, com o tempo, foi ganhando essa conotação, porque tudo que está distante do centro tende a não ser zona nobre. Então, assim, as partes de uma cidade que valem menos costumam ser nas partes limítrofes. Até porque daí limita-se uma cidade com a outra, às vezes, né, urbano com urbano de uma cidade, e essas regiões são menos favorecidas. Tem menos comércio, menos indústria, né, coisas do tipo. Ou às vezes ali, de tanto acúmulo de pessoas, acaba se desenvolvendo um certo centro comercial. Beleza. Dado um pouco de geografia, um pouco de informação de base, para dar sustentação à história. O que ocorre, essas pessoas compram nessa área de periferia terrenos ali que devem girar entre 6 a 10 de testada por 20 de comprimento. Casas populares, tipo conjuntos habitacionais, que devem custar terreno e casa em torno de 150 a 200 reais hoje. Na ocasião eram mais baratas ainda. E vejam bem, eu datei pra vocês que isso é história de 20 anos atrás ou mais, tá? Por aí. Enfim, essa união gerou 2 jovens. Um deles está hoje com 18 para 19 ou 20 anos. E a pessoa mais jovem, que eu nem vou revelar muitas informações, está aí na faixa dos seus 12 e 13. Perfeito. Esses pais, com visíveis problemas de um certo atraso, porém não eram pessoas incompetentes, são pessoas capazes de trabalhar e são pessoas que conseguem ter uma relação. Tanto que essa mulher, essa moça, né, dos apelidos e das conotações, mudou-se para outro estado bem distante porque arrumou uma paixão lá por um cara que se dizia um vampiro, uma coisa assim. Então assim, a história é um show de horror, tá? E o pai, obviamente, abandonado,
cuidando dos filhos por um tempo, arrumou uma outra moça em outro lugar e acabou vazando. Só que daí em quem caiu a responsabilidade? Na irmã. E a irmã da família é a melhor abastada, é a que tem um pouco... Não é que ela tem dinheiro pra caramba, não. Ela trabalha, que nem todo mundo, mas ela ganha uma renda um pouco acima do que se espera normalmente, tá? Ganha até mais do que alguns médicos. Então essa pessoa, ela é a que tem melhores condições, obviamente mora numa zona privilegiada da cidade. Recai sobre ela a responsabilidade agora de cuidar de 2 seres que ela não pôs no mundo. Claro que ela tá tentando contar com ajuda, né? Mas aí, eis que esse menino, pensei entre 18 e seus 20 anos hoje, ele arruma oportunidades de trabalho. Numa, obviamente, o pessoal não trata ele muito bem. E ele acaba querendo sair. E lá a gente até entende o porquê. Ele acaba ganhando uma outra oportunidade numa outra empresa. Trabalho tranquilo e tudo, agora ele tem uma casa só pra ele, mora sozinho, porém, mora ainda nessa região mais afastada. O que acontece? Esse cara resolve agora começar a se chumbolinar. Qual que é a grande tendência dessa pessoa, mesmo com todo o amparo por conta desses familiares bem abastados? Vejam agora onde eu vou chegar com isso, com essa análise. E espero que vocês tenham paciência de ter chegado até esse ponto, que é uma história não muito longa. Mas assim, o que acontece, e eu não sou moralista, não sou um religioso que coloca a minha fé sobre todas as coisas, e esses cristãos que não aceitam homossexuais, não. Eu tenho fé sem religião. Eu tenho fé em Nosso Senhor Jesus Cristo sem dogma. Essa é a minha fé. Eu não destrato pessoas por seus credos ou por suas escolhas de gênero ou do que elas praticam em casa. Eu apenas escolho pessoas, as que convivem comigo e que frequentam a minha casa, se elas têm boa índole, se elas respeitam umas às outras. Enfim, a coisa que deveria ser o básico da sociedade. O que elas fazem entre 4 paredes ou lá numa casa de swing, se elas fizerem, pouco importa. E que não é o caso dessas pessoas agora. Aliás, a tia que vai cuidar, que ficou, no caso, meio que responsável, tutora, ela é homossexual. E eu tenho contato com ela, seguidamente. Então, até para quebrar a surpresa de alguns aqui que acham que eu sou de direita e que eu sou moralista. Como se mesmo uma pessoa de direita não pudesse também ter esse tipo de amizade. E eu falo esse tipo porque é como eles falariam. E é como as pessoas da esquerda falariam a respeito. Ou seja, que essas pessoas têm sim amizades com homossexuais. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, né? E eu deixo claro, não é esse tipo. E sim, são essas pessoas. São pagadores de impostos. E são pessoas extremamente queridas, legais, pessoas boas de coração. Capite? Vamos lá. O que acontece é, este pai foi seguir a sua vida e não se importou muito com o filho que está hoje maior de idade. Como eu falei, tem ainda a outra pessoa menor lá que nem tá cuidando e nem quero citar. Beleza. Esse menino agora, o menino que está sozinho, ou seja, já está por conta, sem pais. Por não ter as referências do pai e da mãe, ou seja, tá com a ausência da figura materna, tá com a ausência da figura paterna. A gente sabe que jovens hoje, até os 25 anos, às vezes até os 30, são adolescentes. Cara, hoje, o jovem de hoje, ele não tem maturidade até os 25 anos. É muito difícil tu conseguir encontrar alguém maduro com menos de 25. Raras exceções, mas raríssimas exceções. Quando tu encontra alguém responsável e já com algum tipo de virtude com seus 21 hoje. Enfim, o mundo mudou, né? Não vem nem ao caso eu querer explicar isso. Tanto que olha o que os pais fizeram, né? A mãe foi embora antes dos filhos, antes de um deles completar 18. O pai, por questões, vamos dizer assim, biológicas, né? E por uma vontade de Fudarinaux, como eu diria, o cara foi lá viver a vida dele e tá se lixando pros filhos, né? Pelo menos é a história, é a informação que eu tenho. Beleza. Então, uma criatura como esta, sem base familiar agora, o que vai ocorrer? Sendo que agora, no final de semana, a convite dos seus amigos, foi lá e se chumbolinou, se entortou. Beleza, e aí faltou, na segunda semana de trabalho, faltou o primeiro dia.
Isso que a pessoa já trabalha só meio turno. Qual que é a tendência dessa pessoa agora? A tendência é essa pessoa errar várias vezes. Perder emprego, e aí por estar cercado de um ambiente que é desfavorável ao desenvolvimento, ou seja, não é nem por culpa de si, é por culpa do que vê como exemplo à volta. Essa pessoa vai olhar, é muito difícil trabalhar, né? É muito difícil eu conseguir evoluir aqui. E aí, tendo os exemplos à volta e gente para incentivar a fazer bobagem, o que vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer? Muito facilmente essa pessoa se envolverá com entorpecentes. Muito facilmente essa pessoa será induzida por pressão das outras à volta a cometer crimes. E aí o que a gente olha? Poxa, poderia ser tão diferente o destino dele. Poderia ser tudo funcionar com fluidez. E detalhe, tem uma tia preocupada e tentando dar o que nem pode não pode. Só que tem uma coisa também que a gente esquece. Como que essa tia, que tem a sua mulher, vai levar uma pessoa de 18, 19, 20 anos que está maior do que ela para morar na casa dela, já sabendo do lugar onde essa pessoa vive e sabendo já das possibilidades, né, das tendências devido o pai e a mãe inconsequentes, e com um leve atraso. Não era atraso demais, tá? Porque as pessoas sabem lidar muito bem com dinheiro e com outras coisas. Mas tu vê que elas não batem 100% bem por algumas coisas mencionadas, por algum jeito de falar um pouco descabido em algumas ocasiões. Então assim, qual que é o destino selado a esse jovem rapaz? Eu lamento muito. Eu espero fortemente que eu esteja errado, mas fortemente mesmo. Mas a tendência é não dar coisa boa. Devido a tudo que cerca e devido à ausência dos olhos dos pais. Porque pelo menos os pais, apesar de serem estranhos, para não falar outra coisa, né, de terem esses desvios assim por coisas que aconteceram talvez que a gente nem sabe, né? Ou daqui a pouco é um cordão umbilical enroscado na garganta que tirou a oxigenação do cérebro, enfim. Então a gente não tá aqui para acusar, para apontar ou para tentar diminuir as pessoas. Muito pelo contrário, tentando compreender. Esse é meu olhar quanto a isso. Mas a questão que eu devo somar é: o menino tinha tudo para ser diferente, mas é a distância dos olhos dos pais que provavelmente vai tornar ele uma pessoa não tão boa quanto se esperava. E também devido aos exemplos que rodeiam ele. Então eu lamento muito. Era um destino que podia girar completamente diferente, sob um outro espectro. Mas quis a vida ter essas ironias com ele. Enfim, vou torcer para não errar minha previsão. Gostaria muito que você desse um apoio olhando os links na descrição desse vídeo e procurando algumas informações, tanto de cursos e também, obviamente, o Pix para contribuir para este canal, para que o projeto se perpetue. Também fique com os outros vídeos que estão disponíveis para vocês agora.